O retorno de Satoru Gojo é uma das questões mais lógicas e ilógicas do mangá de Jujutsu Kaisen inteiro. Para aqueles dignos de um raciocínio realista e cético, temos a realidade nua e crua em nossas frentes. Um honrado partido ao meio, sem qualquer chance de retorno. O sorriso de Homem Sukuna sendo sua última visão em vida. Para aqueles que possuem a crença em ciclos infinitos e na distorção do Jujutsu histórico, temos também a crença de que Satoru retornará para um segundo round, assim como retornou contra Fushiguro Toji há mais de uma década da atual luta. Há indícios, há mistérios, há pontos que até hoje ninguém trabalhou ou observou para talvez considerar um possível retorno do honrado, ou também o feiticeiro mais forte da modernidade. Então, primeiro de tudo, colocaremos as peças na mesa. Vamos entender o corte que corta o mundo, as habilidades de Shoko, os pactos vinculativos ou restritivos e a possibilidade de alguém retornar da morte em Jujutsu Kaisen. Começamos então pelo início de tudo, o corte que corta o mundo. Capítulo 236, o capítulo que marcou a mente de todos que amam essa obra. Gojo fazia um desempenho incrível contra o Rei das Maldições. Sua performance demonstrava o auge do Jujutsu na história. Os 6 olhos mostravam o controle mais refinado da energia, se nivelando ao controle do Rei das Maldições. Alguém que nasceu para o Jutsu. Esse era Satoru Gojo. Gojo se sobressai através de suas técnicas inatas, o azul e o vermelho, enquanto o Ryomen Sukuna apostava na técnica do Shikigami das 10 sombras, o espada divergente de 8 empunhaduras, Sila Mahoraga, o general divino, Shikigami apresentado a nós no capítulo 117. Mahoraga funciona nessa luta como um cientista que estuda a técnica inata do adversário e busca formas de lidar com os ataques de forma eficiente, buscando até o final o maior número de caminhos para anular uma habilidade. Sukuna mesmo, em Shibuya, após desferir uma série de ataques cortantes e violentos com sua técnica inata contra o Shikigami, deduz o funcionamento da maldição. O rei compara Mahoraga a Yamata no Orochi, um ser capaz de se adaptar a quaisquer habilidades ou fenômenos, simbolizando a sua adaptação através do leme que gira em suas costas. Lutar com Mahoraga é como se, com o tempo, ele passasse a jogar pedra, papel, tesoura com a mão atrasada. Tanto que as risadas de Homem Sukuna vêm acompanhadas da seguinte frase, abre aspas, "Você me mostrou o caminho, Megumi Fushiguro." Nenhum telespectador imaginava, mas Sukuna falava ali sobre o caminho aberto para derrotar Satoru Gojo, a forma que ele achou de lidar com seu Mugen ou com seu infinito. Ao final do capítulo 235, Gojo usa seu vazio roxo em uma forma irrestrita, explodindo a si mesmo junto com Ryomen Sukuna e Mahoraga, eliminando o Shikigami e causando danos drásticos ao Rei das Maldições. Sukuna teve uma de suas pernas danificadas e uma de suas mãos arrancadas. Com sua liberação de energia reversa, atrasada em níveis surreais, Kusakabe chega a afirmar, dizer que após os Black Flashes, Satoru Gojo agora estava com sua liberação de energia no máximo. Ou seja, a vitória era de Gojo, isso está escrito no mangá. Gojo ainda poderia se curar e dar o seu melhor, enquanto Ryomen Sukuna estaria destruído, sem reversa, sem Mahoraga ou qualquer outra sombra, incapaz de passar pelo Mugen, ou também usar a amplificação de domínio. E nessas funções, a vitória sim, em todos os aspectos, em todas as linhas temporais, seria de Satoru Gojo, se não fosse por algo que foi quase um invento na hora. No capítulo 236, Gojo aparece partido ao meio e um encontro com seus amigos no pós-vida, chegando a assumir que Ryomen Sukuna era mais forte que si mesmo e estava feliz por ter morrido em combate. Então, essa é a questão mais pesada que temos até aqui. O que houve? No próprio capítulo, Sukuna afirma que seus cortes não passariam do Mugen, e por isso a necessidade do general Mahoraga. Ele precisava de uma referência, ou um modelo que ele pudesse adaptar a sua técnica para usá-la de forma que se adaptasse às técnicas de Gojo. Ou seja, adaptar a seu santuário algo que atravessasse o Mugen. A primeira adaptação do Mahoraga foi uma falha para Sukuna, já que o Shikigami alterava a natureza de sua energia, algo que nenhum feiticeiro vivo ou morto conseguiria fazer, já que a natureza da energia amaldiçoada já nasce como um traço de DNA, é algo único de cada feiticeiro. Mahoraga só era capaz de alterar por causa do seu efeito de adaptação, caso contrário também não seria possível. Então para Sukuna usar esse modelo ou essa referência
seria de fato impossível. Entretanto, na segunda adaptação, Sukuna forçou uma Horaga ao uso de suas técnicas, onde vimos o Shikigami arrancar o braço de Satoru sem qualquer remorso ou dificuldade. E esse foi o ataque convertido em um desmantelar que estende o alvo da técnica para o Sukuna. Um corte não disparado como um projétil contra um alvo, visto por Sukuna por várias vezes, mas contra o próprio espaço em si, a própria existência mirada de sua frente. Não importando se há um Mugen ou um domínio simples, ou qualquer técnica que vise diminuir os danos recebidos, tudo seria partido por simplesmente existir dentro daquele espaço atingido. Assim como o Gojo acabou partido por estar dentro do Mugen. E assim surgiram muitas dúvidas, um ataque sem cânticos, sem selos de mão, que veio do nada, sem nenhum movimento aparente. Gojo não conseguiu analisar com seus 6 olhos, ele não viu a elevação da energia que toda técnica em grande escala faz. Como esse ataque atingiu Satoru Gojo? Essa era a dúvida da maioria dos fãs, que Dija Kutami de forma, não vou dizer genial, mas minuciosa, foi revelando de capítulo em capítulo, como se cada dúvida que aparecesse, ela criava uma partezinha no capítulo para explicar a dúvida, e assim fez por vários capítulos. No capítulo 251, Yotokotsu faz uma aposta arriscada, apostando que o desmantelar na proporção do corte que corta o mundo é algo que estende o alvo da técnica, não podendo ser usado junto a algo como a cesta de vinho vazia. E isso só poderia significar uma coisa: a técnica teria que obrigatoriamente ser usada com alguns elementos, como selos de mão ou entonação de feitiço, ou ambos juntos. Algo interessante, já que contra Kusakabe, contra as filhas de Geto e várias outras situações, vemos que para o lançamento de seus mantelares padrões, Sukuna não precisava nem sequer mover seus braços. Apenas parado, ele poderia realizar os lançamentos, sem qualquer cântico ou selo, uma preparação zero. Com a acrescentação da extensão do alvo da técnica para isso, as coisas não passaram a acontecer desse modo mais. Os cânticos usados para a invocação do corte que corta o mundo seriam Escama de Dragão, Ryuroku, Rebelião, Rampatsu e Par de Meteoros, Tsugai no Ryusei, junto ao movimento de mão que simboliza o lançamento. Contra Maki, vemos Sukuna falando os cânticos de forma baixa, bem baixinho e distante, para lançar o corte contra a garota, o que gera um meme que muitos teorizavam na comunidade de Jujutsu, que muitos teorizavam que ele usou contra Satoru Gojo, falar baixinho para Gojo não ouvi-lo, e assim, Sukuna supostamente teria falado baixo para invocar o corte naquela ocasião. E bem, essa foi só uma primeira impressão, já que a resposta definitiva veio para nós lá no capítulo 255, onde o narrador do mangá explica da seguinte forma, vamos lá, abre aspas. Para ativar o desmantelar capaz de cortar o mundo, que tem o alvo da terra estendido, assim como no Santuário Malevolente, é necessário fazer selos de mão de Enmaten. Entretanto, antes de se transformar para cortar Satoru Gojo com apenas um braço, Sukuna aplicou em si mesmo um pacto restritivo para condições futuras de ativamento. Atualmente, as condições de desmantelar capaz de cortar o mundo são fazer os selos de mão de Enmaten e entoar os cantos amaldiçoados. Então, um gesto com a mão é necessário para definir a direção do golpe. O que dá a entender que o primeiro corte lançado contra Satoru Gojo foi lançado como se fosse um desmantelar padrão, graças a esse pacto, um sacrifício de condições para que no futuro fosse mais difícil usá-lo, mas naquela situação fosse mais fácil. Então possivelmente o primeiro desmantelar que corta o mundo foi lançado como um desmantelar padrão, sem selo de mão, sem cântico ou qualquer entonação em si, sem nem movimento dos braços, e por isso Gojo nem sequer viu o que atingiu. Lógico, a elevação de energia ainda tem que ter uma explicação, mas até o momento só o desmantelar foi lançado sem qualquer preparação em si do Sukuna. E essas foram as condições da derrota de Satoru, o corte que atingiu sua região na barriga, uma região delicada para feiticeiros. No capítulo 37 de Jujutsu, bem no começo da obra, todo explica o modo como a energia amaldiçoada flui pelo corpo do feiticeiro. Ele explica assim: a fluidez da energia amaldiçoada é algo que muitos xamãs controlam conscientemente. Nós odiamos pessoas corajosas e coisas que fazem nosso estômago revirar. Similarmente, a energia amaldiçoada criada das emoções negativas flui através da barriga para o resto do corpo. É assim que diz a teoria. E apesar de fluir da barriga, a energia amaldiçoada não tem exatamente um padrão. Feiticeiros habilidosos podem fazer seu fluxo de energia fluir de forma diferente do comum. Tanto que Yuki Tsukumo, a xamã de grau especial,
foi capaz de se mover e usar um ataque em larga escala, mesmo com seu corpo partido ao meio, através do fluxo de energia e pactos restritivos antes de sua morte. E com o corpo partido em dois, Gojo de fato sofreu um golpe letal. Um golpe que mataria 99% dos feiticeiros sem qualquer dificuldade. Do mesmo modo que um golpe em seu pescoço que ocorreu dentro do domínio de Sukuna também seria um golpe letal, já que separou sua cabeça de seu corpo. O que o seu fluxo de energia reversa acabou não permitiu que resultasse sua morte, recuperando o corte antes da separação de fato. Isso não aconteceu no corte Corta o Mundo. O corpo de Gojo acabou dividido e acabou sendo separado, e Gojo ainda poderia ter lapsos de vida, mas muito baixos, indo cada vez mais em direção à morte, tanto que ele sorri enquanto caído e alucinando com o aeroporto, algo que ele pediu para não ser uma alucinação. E aqui o aeroporto é outra coisa complexa, já que dentro desse território temos muitas coisas que sim, Satoru Gojo sabia, ele tinha informação, ele poderia ter projetado em seus amigos, e por isso vemos Nanami, vemos Geto, vemos Saibara, falando com ele coisas que nós vimos, mas talvez o Gojo não. São informações que ele talvez tenha pegado, que seria plausível ele ter pegado. Entretanto, algumas informações ali não fazem sentido o Gojo saber, o que faz nós entendermos que aquilo ali não é completamente uma alucinação. Informações como o sentimento de Nanami antes de sua morte, ou que Mei e ele conversavam, não era algo que Gojo deveria saber. Então não tem como chamar o aeroporto inteiro novamente de alucinação. Ainda mais quando sabemos que o pós-morte, o contato com os mortos, realmente é possível acontecer em Jutsu Kaisen, já que a alma de fato existe e se armazena em uma outra dimensão após a morte do feiticeiro, algo que é confirmado pela atuação de Vovó Gama e Toji Fushiguro. Então, enfim, com tudo isso, o Gojo voltamos à questão desse vídeo. Vamos lá. Entendemos tudo até aqui. O lugar grave onde o corte atingiu, o modo que o Sukuna lançou o corte que passou a fazer sentido, as confirmações da morte de Gojo como reação de Yotokotsu, o planejamento que já daria nesse resultado, a afirmação de Miguel sobre Gojo estar no além, tudo leva a crer que de fato ele morreu. Mais recentemente, tivemos a capa do volume 26 mostrando o rosto de Satoru, como muitos teorizavam, como se fosse um despertar. Já que quando olhamos de primeira vista, vemos um Gojo com seus 6 olhos bem abertos e um movimento mais bruto. Seu rosto possui marcas de ferimento, mas não com todo o sangue que vazou durante o corte que o atingiu. E assim, por causa do sangue, podemos deduzir que a situação da capa não é a mesma do corte que corta o mundo. E é uma interpretação pessoal minha, que é uma referência ao rosto de Gojo no momento que ele lança o vazio restrito, já que ele faz um ataque contra ele mesmo. E aquela ali seria a sua surpresa do quão violento é seu ataque. Mas vamos lá. Muitos ainda teorizaram que poderia ser o rosto de Gojo no momento em que recebeu o desmantelar, o que pessoalmente eu discordo, já disse antes, já que Gojo estaria sorrindo e também com o sangue tomando posse em sua boca, e seu corpo assim depois seria partido ao meio, ou melhor, seria dividido. Então não faria sentido a cena fazer recorte ao corte de Sukuna. Outros teorizavam que aqui a parte interessante poderia ser um grande bait também, apenas para alimentar o hype e a expectativa dos fãs com a obra, mas nada que mude de fato o que está feito. Na capa do volume, a capa frontal, temos um Satoru Gojo sorridente, com flores à sua volta. Definitivamente, o volume 26 é como uma homenagem a Satoru Gojo. Mas dentro desse volume 26, temos uma cena a mais, que mostra essas flores da capa murchando e também começando a sangrar, o que significaria a verdadeira morte, ou o ponto final da vida de Satoru Gojo. E óbvio, eu não quero acreditar que Gojo morreu naquele instante na frente de Sukuna. Eu acredito que ele sobreviveu um pouco, teve lapsos de vida. E por que eu acredito nisso, você me pergunta? Porque a Yuki não morreu de primeira, o Okotsu não morreu de primeira, e muitos receberam corte o mundo não morreram no mesmo instante. Pessoas foram divididas ao meio e continuaram vivas. Esse não poderia ser o caso de Gojo, morrer de primeira, já que era um cara ainda muito forte e tem uma grande extensão de energia. Então, existem caminhos, digamos de passagem. O Shiguro Toji teve capacidade de conversar e manter uma conversa lógica, com raciocínio direto, mesmo com 90% de seu torso, sem qualquer parte de seu corpo ou órgão. E o Tsukumo, partido em duas, fez um ataque em grande escala, possivelmente usando pactos restritivos, equivalendo sua vida para um último movimento de tudo ou nada. Porém, principalmente, o fato de Yuki ter feito esse movimento durante o confronto com Kenjaku é o que faz acreditarmos que Gojo
estaria ainda com certa vitalidade para se manter no mundo humano, ainda mais sabendo que ele seria levado por Uyui Kirara até Shoki Utahime, pessoas que talvez ele queresse dar suas últimas palavras. Lembrando que até hoje não sabemos as últimas palavras de Gojo, as suas últimas frases para alguém. Poderíamos dizer que foi as últimas frases para Ryoma e Sukuna, mas talvez não. Será que ele deixou uma mensagem? Não sabemos como Gojo estava lidando com aquela luta, lidando com a pressão, não temos nada que faz referência a isso. E seria interessante ver o que passava na mente de Gojo. Algo que eu acredito que Jiji Akutami vai colocar no final da obra, o Gojo lidando com toda a estratégia dos xamãs, o plano A, o plano B, o plano C, e já considerando sim que ele poderia morrer. E essa ideia provavelmente passou sim pela mente de Gojo. E agora eu quero voltar um pouquinho no tempo, na cena em que Gojo desce a escada no capítulo 223. Ali, sentimos a pressão dessa batalha, sentimos um olhar frio e naturalmente um olhar morto de Gojo, como se ele entendesse seu objetivo ali. Porém, desde o início, Gojo sempre deixou claro que ele iria vencer, mas nunca demonstrou o caminho que ele usaria. Assim como Sukuna não falou a ninguém que usaria o caminho do Mahoraga e não de seu corpo original. E por todas as circunstâncias, mistérios e dúvidas, chegamos a dois caminhos que poderiam sim ter acontecido. O primeiro, o caminho de morte, e o segundo, o caminho de vida. Vamos ir primeiro pelo caminho de morte. Gojo seria levado até Shoko por Uyui, enquanto Sukuna enfrentava Kashimo, e na chegada ao local, talvez ainda semi-vivo, falaria alguma coisa e acabaria morto posteriormente. E o segundo caminho seria Gojo estar vivo, assim como Yuki, conseguindo através de pactos restritivos e manipulações de Jujutsu, e com certeza ele seria capaz de fazer como poucos. E assim, Gojo poderia estar vivo de fato, mas não teria como saber ao troco de quê, ou o que ele trocaria por sua vida. Quando analisamos a conversa dele com Nanami, Geta e Haibara no pós-vida, também percebemos o quão distante Gojo se sentia de todos. O título de o mais forte feiticeiro da era moderna fazia o Xamã se sentir cada vez mais longe de seus amigos, como se a partir de um certo ponto ele não pudesse mais ser tocado por eles. Não é como se ele não estivesse se divertindo, mas é como se ele nunca se entregasse por completo a eles. Gojo apenas se sentia só. Ele sempre foi um homem triste, que se escondia atrás de um sorriso e de seu título de força. Morrer do modo que ele morreu, lutando com alguém mais forte que si, podendo passar a missão para pessoas que em sua mente poderiam superá-lo, seria a morte perfeita para um homem como ele. Uma morte que não iria desgastar sua existência, que não iria fazê-lo até o fim estar só, assim como foi a vida de Kashimo. Mas viver como alguém normal, entre os humanos à sua volta, poderia ser o que de fato o tornaria feliz, daria a ele uma vida feliz, pelo menos por parte de Gojo, já que assim ele poderia conhecer o tal amor que ele tanto tentou ensinar a Ryoma e Sukuna. E não levem esse tal amor de Gojo para um lado romântico, levem como o fato de se entregar a algo por completo, algo que leva à inocência de ser livre. E aqui no final do vídeo eu deixo a seguinte questão: o retorno de Gojo está próximo? A resposta é sim complicada, mas se acontecer, com certeza não será mais o mesmo Satoru Gojo que conhecemos até aqui.